O que aconteceria se a gente pudesse misturar física quântica, reprogramação mental e textos bíblicos milenares para mudar a própria realidade? Parece roteiro de filme, né? Mas essa é exatamente a proposta central do livro Hackeando o Tempo de Deus, de Márcio Bringente. E hoje a gente vai desconstruir essa ideia tão intrigante. Olha, a promessa aqui é, para dizer o mínimo, ousada. A obra sugere que, ao unir a sabedoria profunda das Escrituras com conceitos bem modernos da ciência, é possível, sim, redefinir o próprio destino. Literalmente construir uma nova realidade. Para a gente entender como essa estrutura toda funciona, vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o que significa de fato hackear o tempo? Depois, os 3 pilares que sustentam essa tese. Em seguida, a força da nossa percepção. Aí, o método prático de usar palavras para criar. E, por fim, a grande transformação que o livro promete. Vamos começar pelo conceito principal. A palavra hackear pode até soar um pouco agressiva, né? Mas aqui a ideia não é de manipulação, é de alinhamento. A proposta é conseguir sincronizar o nosso tempo humano, que a gente sente como uma linha reta, com o tempo divino, que seria eterno, não linear, um agora constante. Então, o ponto crucial é este. O objetivo é viver no presente como se o futuro que se deseja e que o autor afirma que já existe no tempo de Deus fosse a realidade de agora. É sobre trazer o amanhã para o hoje, através da fé e da reprogramação da nossa mente. Certo, a ideia é fascinante, sem dúvida. Mas em que se baseia tudo isso? Quais são as fundações dessa tese? O autor, Márcio Bringente, constrói seu argumento sobre 3 pilares intelectuais bem distintos. Vamos ver quais são. E é aqui que a combinação fica, no mínimo, curiosa. O autor entrelaça 3 campos bem diferentes: a sabedoria milenar das escrituras, as técnicas de reprogramação de padrões mentais da programação neurolinguística e conceitos bem atuais da física teórica para criar o seu método. O primeiro pilar, a rocha fundamental de tudo isso, são os princípios bíblicos. Versículos como esse são apresentados como a fonte máxima de verdade e poder para a transformação pessoal. A fé, nesse contexto, é a certeza absoluta daquilo que os olhos ainda não conseguem ver. Agora, o segundo pilar é onde a tecnologia entra em cena. A PNL é apresentada como uma ferramenta prática, quase um manual de instruções para nossa mente. A ideia é que essas técnicas nos permitem identificar e, mais importante, alterar aqueles padrões de pensamento que nos limitam, aqueles que acabem sabotando a fé que se quer construir. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. No terceiro pilar, o autor usa a física quântica como uma analogia poderosíssima. A questão não é se ciência e fé se conectam, mas de que forma elas se conectam. O livro usa ideias como o efeito do observador, para sugerir um modelo científico de como a nossa fé, a nossa intenção focada, poderia de fato moldar o mundo físico ao nosso redor. Essa comparação aqui é brilhante para a gente entender a mudança de perspectiva. De um lado, temos o tempo linear, essa linha que nos arrasta, nos prendendo na ansiedade do futuro e no arrependimento do passado. Do outro, o tempo vertical, um eterno agora onde tudo coexiste. E é nesse ponto, segundo o autor, que se encontra a paz e a certeza. Então a gente tem esses 3 mundos: escritura, psicologia e física quântica. Mas qual é a cola que une tudo isso? Bem, segundo o livro, essa conexão acontece através de algo que todos nós possuímos: o poder da nossa própria percepção. Isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Será que aquilo em que a gente acredita com foco e intensidade tem mesmo o poder de mexer com a matéria, de alterar o mundo físico? Para explicar isso, o livro usa o efeito do observador como uma grande metáfora. Na física, antes de ser medida, uma partícula existe em um estado de infinitas possibilidades. É um talvez gigante. Mas o simples ato de observar, de medir, força essa partícula a escolher um estado único e real. E então o autor faz a conexão. Ele pega esse conceito supermoderno da física e o coloca lado a lado com o ensinamento de 2000 anos. A fé, nesse contexto, é apresentada como o equivalente espiritual da observação. É o ato de acreditar que já recebeu, que, segundo o livro, colapsa as infinitas possibilidades espirituais em uma única manifestação física. Certo, a teoria é poderosa, a gente já entendeu. Mas, e na prática? Como é que se faz isso no dia a dia? Vamos agora mergulhar no método prático que o livro propõe para aplicar essas ideias.
O princípio aqui é que as palavras não são só ar vibrando. Elas são vistas como ferramentas de criação, veículos de intenção que, quando estão alinhados com a fé, podem literalmente gerar uma nova realidade, trazendo vida ou morte para as situações. O livro resume isso num processo de 3 passos. Primeiro, a renovação interna, a faxina mental para substituir a dúvida pela verdade bíblica. Segundo, a verbalização, ou seja, usar a voz para declarar essas verdades como fatos já consumadas. E terceiro, o passo talvez mais desafiador, a ação. Agir de acordo com essa nova realidade, independentemente do que os olhos estão vendo ao redor. E se alguém seguir esse caminho, se alinhar a mente, a palavra e a ação, qual é o resultado final? O que está do outro lado dessa jornada? Bom, o livro promete uma transformação realmente profunda. Vamos ver como ela se parece. E a promessa aqui não é pequena. Segundo o autor, alinhar nosso tempo com o de Deus resulta numa transformação completa, com uma libertação das amarras do passado, uma paz que a lógica não consegue explicar, uma nova identidade que não é mais definida pelos erros e, talvez o mais incrível, a capacidade de viver a esperança do futuro aqui e agora. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma daquelas que ecoam na mente. Enquanto a nossa mente consciente tenta separar e categorizar o que é fé e o que é psicologia, a nossa intuição talvez já tenha percebido que, no fundo, ambas podem ser apenas linguagens diferentes, descrevendo a mesma força criativa. Onde, então, uma termina e outra começa nessa jornada de moldar a realidade? É uma pergunta que convida a reflexão.